Exercício 1, calcule. Então, na verdade, aqui ele quer que a gente faça uma simplificação de polinômios. Então, a letra A, 21x elevado a 8, dividido por 7x elevado a 3. 21 dividido por 7 é fácil, né? 21 dividido por 7 vai dar 3. Agora, x elevado a 8 dividido por x elevado a 3, a gente tem duas formas de pensar. A primeira é usando a propriedade 2 lá das potências, tá? Então, quando a gente tem a mesma base, né? No caso, x aqui, ó, mesma base, x em cima, x embaixo. A gente mantém a base e se tá dividindo, a gente subtrai. Então, vai ficar 8 menos 3, 5. X elevado a 5. Outra forma de a gente pensar, sem ser a propriedade 2, caso a gente esqueça, é fazendo a seguinte lógica. X elevado a 8 nada mais é que x vezes x, 8 vezes, né? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Dividido por x elevado a 3. Então, dividido... x elevado a 3 é x vezes x vezes x. Então, o que a gente pode fazer? A gente pode cortar, né? Ó, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Quantos x sobraram aqui, ó? Sobrou 1, 2, 3, 4, 5. Então, x elevado a 5. Perceba que sobrou x somente em cima. Embaixo a gente cortou todos, então não tem nada embaixo, tá? X elevado a 5, o mesmo resultado que a gente calculou usando a propriedade 2. Então, tanto faz você usar pela propriedade 2 ou ir por essa lógica, tá? Com todas as letras, sempre vai dar certo, tá? Letra B. Letra B. 14a elevado a 6, b elevado a 4, c elevado a 7. Eu vou usar a lógica da propriedade, tá? Porque senão eu vou ficar escrevendo um monte de coisa aqui e o vídeo vai ficar muito longo, tá? Então, eu vou usar a propriedade 2. Então, vamos lá, ó. Primeiro, a gente divide o número, tá? Quando tem número em cima e embaixo e dá pra dividir, a gente divide o número. 14 dividido por 2, 7. Agora, a elevado a 6 dividido por a elevado a 2. A gente faz continha de menos. 6 menos 2, 4. Então, vai ficar a elevado a 4, certo? B elevado a 4 dividido por B elevado a 3. 4 menos 3, 1. Aí, a gente pode colocar o 1 aqui ou deixar sem nada, tá? Tanto faz. Agora, C elevado a 7 dividido por C. A gente tem que lembrar que quando não tem nada, é o 1. C elevado a 1 é a mesma coisa que C, né? Porque C repetido uma vez só é ele mesmo. Então, C elevado a 7 dividido por C elevado a 1, 7 menos 1, 6. Então, C, 6. Resultado, 7A elevado a 4 vezes B vezes C elevado a 6, certo? Letra C. Deixa eu colocar um pouquinho pra cá. Opa, peguei a mãozinha errada pra cá. Vai lá, letra C. Ó, aqui, ó, vou fazer direto aqui, tá? Ó, 8 dividido por 4, 2. A5 dividido por A2, 5 menos 2 é 3, então fica A, 3. B4 dividido por B1 é B3. E C1 dividido por nada, não tem nenhum C para dividir ele, né? Ó, tem o C aqui em cima, mas não tem nenhum C aqui embaixo, certo? Então, fica o próprio C. Do jeito que tá aqui, eu copio, tá? Se fosse C ao quadrado, por exemplo, ele ia continuar sendo C ao quadrado. Não tem nenhum C dividindo ele. Então, fica lá, certo? Mas, agora o 16. 16 dividido por 4, 4. Então, deixa eu apagar esse rabisco aqui. 4. A3 dividido por A2 é A1. E B dividido por B, não, ó, B dividido por B, ó. Vou colocar aqui, ó, B dividido por B. É como se fosse 1 e 1, né? 1 menos 1, 0. Todo número elevado a 0 é 1, certo? Se a gente colocar vezes 1 aqui, não vai interferir na resposta. Então, a gente não precisa colocar
esse vezes 1? Fica só 4A. Você pode pensar o seguinte também, toda vez que tem alguma coisa em cima e ela tá repetindo embaixo, idêntico aqui, ó, B e B, corta, corta, não sobra nada, ele some, tá? Porque no caso aqui a gente tá fazendo vezes, né? Então, qualquer coisa vezes 1 é ele mesmo, então não tem por que colocar esse 1 aí, certo? Resposta 2A ao cubo, B ao cubo, C mais 4A. Essa é a nossa resposta. Deixa eu apagar aqui. Então, ficou assim. Agora, a gente vai falar um pouco sobre grau de um polinômio, tá? Então, o que ele está dizendo aqui, ó? O grau de um monômio pode ser determinado por meio da adição. Então, o que a gente vai fazer? A gente vai somar. Somar quem? Os expoentes das suas variáveis. Quem são as variáveis? São as letras que aparecem. Então, quando ele fala variáveis, são as nossas incógnitas, as nossas letras, o x, o y, o z, o w, o a, b, c, qualquer letra, tá? Então, a gente vai somar o expoente dessas letras. O que é expoente, né? Vamos lembrar a potência aqui. A gente tem uma base, que é um número grandão, e um número pequenininho. Então, esse cara aqui é a base, esse cara é o expoente, tá? Lá da aula de potência. Então, vamos lá, ó. Ele dá um exemplo aqui, ó, monômio. 6x, 5y, z2. Por que isso aqui é um monômio? Porque é uma coisa só, né? Lembrando, então, ó, quando é um termo, a gente fala monômio. Monômio. Se fossem dois termos, a gente fala binômio. Três termos, a gente fala trinômio. 4 termos ou mais, a gente fala polinômio, tá? Então, pode ser 5, 6, 7, tanto faz, tá bom? Só para lembrar os nomes, tá? Então, por que isso aqui é um monômio? Porque é apenas um termo. O que separa um monômio do outro, né? Por exemplo, se eu colocar um mais aqui, ó. Se eu colocar um mais aqui, isso aqui deixa de ser um monômio e passa a ser um binômio, porque o mais, ele separa, ó, ele separa esse cara aqui, ó, esse cara é um termo, desse aqui. Então, a gente passa a ter duas coisas, e aí é um binômio, certo? Mas beleza, vamos lá. Deixa eu apagar tudo aqui e escrever de novo. Ele deu exemplo aqui com o nosso monômio, que agora vocês já sabem por que é um monômio, porque é uma coisa só. Não tem sinal de mais separando ninguém, nem de menos, né? É o mais e o menos que separa. A gente vai descobrir o grau dele. O que a gente tem que fazer? A gente tem que somar os expoentes das variáveis. Ou seja, quem são os expoentes aqui, ó? O 5. O y aqui, quando não tem nada, a gente tem que lembrar de colocar o 1, tá? Porque y elevado a 1 é a mesma coisa que y, né? E o 2. Então, ó, 5 mais 1, 6, mais 2, 8. Então, isso aqui é um monômio de grau 8. Então, é de oitavo grau. Isso é um monômio de oitavo grau. A gente tem que somar os expoentes, tá? Em um polinômio, onde a gente tem vários monômios, então, vou dar um exemplo aqui, ó. 2a, 4b, menos 3a, 3b, 3, mais ab ao quadrado, mais 11a. Tá, nesse polinômio, por que é um polinômio? Ó, tem 1, 2, 3, 4. Tem 4 termos separados por menos ou mais, tá? Por isso que eu sei que é um polinômio, tá? Nesse polinômio, para a gente descobrir o grau dele, a gente não vai sair somando todos os expoentes aqui. A gente vai somar monômio por monômio. Então, por exemplo, aqui, ó, nesse cara aqui, ó, nesse primeiro monômio aqui, qual que é o grau desse monômio? É 4 mais 1. Então, aqui é o 5, certo? Nesse cara aqui, ó, 3 mais 3, 6. Nesse cara, 1 mais 2, 3. E esse cara é só o 1. Então, a gente tem esses monômios e cada monômio apresenta um grau, certo? Então, o que a gente faz para saber qual grau a gente classifica esse polinômio todo aqui, ó? Esse polinômio todo é de qual grau? A gente pega o maior. No caso aqui, vai ser quem? O 6. Então, esse polinômio é de sexto grau, certo? Esse polinômio é de sexto grau. Bom, é isso, gente. Vamos para o exercício.
Ó, primeiro exercício sobre isso. Marque os polinômios apresentados na forma reduzida. Então, vamos lá. O que é forma reduzida? É quando a gente já juntou tudo que é igual e não tem mais o que fazer. É a sua resposta final, tá? E em seu caderno, simplifique os polinômios que não estão na forma reduzida. Vamos começar pelo primeiro aqui, ó. X mais 2y mais 4x menos 3y. Por que isso aqui não é uma forma reduzida? Porque a gente pode juntar esse 2y com esse menos 3y, certo? No caso aqui, vamos circular o sinal também, né? Ó, mais 2y menos 3y. E quem mais a gente pode juntar? O mais x com o mais 4x. Então, no caso, mais 2 menos 3. Estou devendo 3 e pago 2. Fico devendo 1, certo? E aqui no caso, x mais 4x, 5x. Tanto faz você escrever 5x menos 1y ou menos 1y mais 5x, tá? Tanto faz. O que você não pode fazer é 1y, por exemplo, menos 5x. Não tem nada a ver, né? Porque quem estava devendo é o 1, né? Não 5, tá? Então, se você for escrever invertido, fica assim, ó. Tá? Porque, ó, quem está devendo é 1. Eu estava devendo 3 e pago 2, eu fico devendo 1, né? Eu não posso ficar devendo 5. Uma coisa não tem nada a ver com a outra, tá? Então, agora a gente tem a forma reduzida dele. Então, isso aqui não é uma forma reduzida. Ele está pedindo para a gente marcar os que apresentam forma reduzida. Não é uma forma reduzida. E ele está falando para a gente escrever a forma reduzida. Então, é essa aqui ou essa, tá? Então, tá anotado aqui, ó. Vou colocar aqui em cima, maior, tá? A forma reduzida dele é 5x menos 1y, certo? Vamos para o segundo caso. Segundo caso aqui. 5mn ao quadrado mais 2m ao quadrado mais m. Dá para juntar algum termo aqui com outro? Ó, mn ao quadrado. Quem está ao quadrado é o n, certo? Tem algum outro cara que está mn no n que está ao quadrado? Aqui, ó. Não tem, certo? Então, esse cara não dá para juntar com ninguém. M ao quadrado. Esse cara aqui não tá m ao quadrado, só tá m. Então, são coisas diferentes. E esse aqui também, diferente, né? Ou seja, isso aqui é a nossa resposta final, ou seja, é a nossa forma reduzida, tá? Então, quando ele falar, que vocês vão encontrar bastante agora, forma reduzida, vocês vão falar, nossa, o que é forma reduzida? É a sua resposta final, não tem mais o que fazer. Você já simplificou, você já juntou quem é igual e acabou, não tem mais o que fazer, tá? Então, esse cara aqui, x nele, né? Porque é pra gente marcar quais estão na forma reduzida. Vamos lá. Terceiro caso. O terceiro caso, vamos lá. 4a ao quadrado mais 10b mais c menos 4. Vamos ver se dá pra juntar alguma coisa aqui, ó. A ao quadrado, tem algum a ao quadrado? Não. B, tem algum b? Não. C, também não. Tem algum número sozinho para juntar com 4? Também não. Então, isso aqui é a nossa resposta final, ou seja, é a nossa forma reduzida, certo? Então, vamos marcar um x aqui nela também. Último caso aqui, ó. 3a mais 2b mais 0,5a. Nesse caso aqui, dá muita impressão que não tem o que fazer, né? Porque você olha aqui, ó, A sozinho, B sozinho, aqui fazendo vezes, aqui mais, parece que já tá pronto, mas na realidade, a gente tem uma multiplicação aqui, né? Ó, lembra, quando não tem nada entre um número ou letra e letra, ou número e parênteses, tem um vezes, tá? A gente tem que fazer o que aqui? A distributiva. Então, é esse cara aqui, ó, distributiva. Então, o que é a distributiva? Ó? 3 vezes A, 3A. 3 vezes mais 2B, ó, pega o sinal, ó, o 3 é positivo. Positivo com positivo vai dar positivo. 3 vezes 2 é 6, só que tem um B acompanhando, certo? Tá, agora tudo isso mais 0,5A. Quem que dá pra juntar aqui, ó? Esse cara que tem A com esse cara que tem A.
3 mais 0,5 dá 3,5A. Mas esse cara fica sozinho, porque só tem ele de B. Então, isso aqui é a nossa forma reduzida. Então, não marca X nesse, tá? É a nossa forma reduzida. Próxima página. 8. Calcule mentalmente o grau do polinômio obtido como quociente de cada uma das divisões. Ele quer o grau do polinômio, tá? Então, vamos lá. Primeiro, a gente tem que simplificar para depois saber o grau, tá? Ele pediu para calcular mentalmente, mas como eu estou explicando aqui para vocês, eu vou escrever, tá? Então, vamos lá. Letra A. 5x ao quadrado y ao cubo dividido por xy. Para a gente simplificar isso, ó, 5 em cima e nenhum número embaixo. Continua 5. X ao quadrado em cima e x1 embaixo. 2 menos 1, x elevado a 1. Ou só x. A gente pode colocar 1 aqui, tá? y3 em cima e y1 embaixo. 3 menos 1, 2. y2. Grau do polinômio, a gente soma 1 mais 2 igual a 3. Ou seja, isso aqui é um monômio, né, no caso, de terceiro grau. Certo? Então, letra A, terceiro grau. Dá para fazer mentalmente também, tá? Se não quiser escrever. Letra B. Gente, aqui, ó, 3m ao cubo menos 2m ao quadrado mais m dividido por 3m. É como se tivesse escrito assim, ó. Esse 3m, ele vale para cada um ali, tá? Então, se você acha que assim é muito difícil de pensar, você pode reescrever assim, ó. Esse 3m separado para cada um, que é a mesma coisa, tá? Fazendo as simplificações aqui, ó. Esse 3 com esse 3 cai fora, certo? M3 em cima com M1 embaixo dá M2, menos... Esse 2 com esse 3 continua 2 terços, porque não dá para dividir, né? Até dá, mas fica número decimal, então posso deixar assim. M2 com M1, 2 menos 1, 1. Mais esse M com esse M cai fora, e aí fica um 3 embaixo, fica meio estranho, né? Tem que lembrar que tem um 1 aqui, então, ó, tá? Vamos lá, como que eu calculo o grau deste polinômio? Eu somo, né, ó. Na verdade, eu tenho que calcular separado, né? Porque isso aqui é um polinômio, ó. Esse cara... Aí tem esse cara e aí tem esse cara, tá? O grau desse aqui é 2, que só tem ele. O grau desse aqui é 1, que também só tem ele. E aqui não tem variável nenhuma. Então, isso aqui é um polinômio do segundo grau. A gente sempre pega do maior, né? Ó, aqui deu 2, aqui deu 1. Quem que é maior? O 2. Então, é de segundo grau, tá? Vamos lá, vamos para a letra C... Letra C. Ó, a mesma coisa ali, ó. Eu posso pegar, ó, aquele 8a elevado a 3, b elevado a 2, c elevado a 5 e separar aqui, ó, 4abc. Esse 4abc, ele vale para os dois, tá, ó? Ele vale para os dois. Quando tem, ó, que nem aqui, ó, tem um menos e um mais separando, tá vendo? Um menos. E aí você tem uma coisa só embaixo, você pode fazer essa separação para você enxergar melhor, tá? Então, aqui é 4abc. Simplificando, 8 dividido por 4 dá 2. A3 com A1 dá A2. Né, ó, 3 menos 1, 2. B2 com B1, 2 menos 1, B1. C5 com C1, 5 menos 1, 4. Certo? Menos 2 dividido por 4, eu posso simplificar ou posso deixar assim mesmo, porque o que interessa aqui é o grau do polinômio, não é o polinômio, a simplificação do polinômio. Então, tanto faz o número aqui, tá? O que eu estou interessada é no expoente de cada letra, tá? Então, aqui no caso, ó, A em cima com A embaixo, acabou, some, não preciso nem escrever, certo? B2 com B1 embaixo, 2 menos 1 é B1. E C com C some também. Então, no caso aqui, ó, qual o grau desse monômio? 2 mais 1, 3, mais 4, 7. 4, 5, 6, 7. Então, aqui é grau 7. E aqui é só grau 1, porque só tem o B1, ó. Portanto, qual que é maior? 7 ou 1? O 7. Então, sétimo grau. Pega sempre do
maior. Letra D e última, vamos lá. Letra D. Ó, vou escrever separado aqui já, tá? Em vez de eu ficar copiando, eu já vou escrever separado. Então, esse cara aqui, que é o primeiro termo, sobre o 2xy3, mais, ó, primeiro termo separado do segundo termo por um mais. Esses dois caras estão sendo divididos pelo mesmo aqui, ó, tá? Só que eu posso escrever eles, né, na mesma linha e todo ele aqui somado por esse cara aqui embaixo, ou eu posso escrever separado, tanto faz, tá? Eu tô escrevendo separado para vocês conseguirem observar melhor, tá? Então, 7x ao quadrado, y5 dividido por 2xy3. Vamos simplificar. 2 dividido por 2 cai fora. x4 dividido por x1, 4 menos 1, 3. y3 com y3, ó, y ao cubo dividido por y ao cubo. É igual, é idêntico. Quando é idêntico, corta e ele cai fora. E o z, ele não está sendo dividido por nenhum outro z embaixo. Então, você só copia o z. Tem que lembrar que o expoente do z, quando não tem nada, é 1, tá? Mais 7 dividido por 2, posso deixar em fração, tá? Tanto faz. x2 com x1. 2 menos 1, 1, certo? y5 com y3. 5 menos 3, 2. Agora, a gente vai calcular o grau de cada monômio para ver qual é maior, para daí a gente decidir qual o grau do polinômio, tá? Então, aqui, ó, 3 mais 1, 4. Esse aqui é de quarto grau. Aqui, 1 mais 2, 3. Ou seja, esse polinômio é de grau 4, porque é o maior, tá? Então, aqui, quarto grau. Sempre eu vou pegar o monômio que tem o maior grau.